O Pequeno Príncipe. Só se vê bem com o coração. Apresentação e narração: Odair José Simões. Capítulo 1. Este texto foi adaptado. Quando eu tinha 6 anos, vi uma imagem que me impressionou muito em um destes livros de florestas e animais. Era a representação de uma jiboia engolindo uma fera selvagem. Podia-se ler na legenda o seguinte: as jiboias engolem suas presas inteiras, sem mastigar. Em seguida, por não conseguir se mover, ficam dias dormindo para fazer a digestão. Então fechei o livro e fiquei pensando como seria se aventurar em uma selva. Depois de minha aventura, resolvi fazer meu primeiro desenho e mostrei minha obra-prima para os adultos. Perguntei se meu desenho dava medo. Os adultos deram risada, o que me chateou muito, e disseram: por que um chapéu causaria medo em alguém? Mas meu desenho não representava um chapéu. Então, para que os adultos pudessem entender, eu fiz o meu segundo desenho, pois os adultos sempre precisam de explicação. Mas as pessoas grandes me aconselharam a deixar de lado esse negócio de desenho. Me disseram que era melhor eu me dedicar à matemática, à ciência e à gramática. E foi assim que, aos 6 anos, eu desisti do meu sonho de me tornar um grande desenhista. Fiquei triste por não ter tido êxito nos meus primeiros desenhos e por isso precisei escolher outra profissão. E foi colecionando pequenos aviões de papel e madeira que decidi ser piloto de avião. Quando já era adulto, comprei meu primeiro avião e viajei pelo mundo inteiro, um pouco por cada lado. Confesso que foi muito importante os conhecimentos de matemática, de ciência e gramática. Durante minha vida, precisei fazer muitos cálculos, ler mapas para me localizar durante a noite no meio do deserto do Arizona, e foi assim que conheci muitas pessoas e aprendi também algumas línguas, mas não fiz nenhum amigo, pois a minha visão dos adultos não melhorou muito. Sempre que eu encontrava alguém que me parecia interessante, eu tirava o meu primeiro desenho do bolso e perguntava se aquele desenho lhe dava medo. Mas a resposta foi sempre a mesma: isso é um chapéu. Um chapéu não dá medo em ninguém. Então eu conversava sobre qualquer outra coisa. Falava sobre futebol, videogame, filmes, etc. E isso fazia os adultos felizes, menos a mim, que nunca deixei de ser criança. Foi desse modo que vivi sozinho, sem ter com quem conversar verdadeiramente sobre aquilo que eu mais gostava, a imaginação. Mas toda essa história mudou quando meu avião teve uma pane no motor e eu tive que fazer um pouso de emergência, bem no meio do deserto do Saara. Alguma coisa tinha se quebrado e, como eu estava sozinho, pensei: só tenho água para 8 dias e se eu não consertar logo esse avião, vou morrer aqui. Na primeira noite eu dormi deitado na areia, contemplando as estrelas a 1000 quilômetros de qualquer terra habitada. Por isso vocês podem imaginar o quão grande foi a minha surpresa quando os primeiros raios de sol apareceram e uma voz desconhecida me despertou. Por favor, me desenhe uma ovelha. Ainda com sono, esfreguei os olhos. Talvez estivesse sonhando ou tendo uma miragem. Faça-me o desenho de uma ovelha, repetiu ele. Levantei-me de um salto, esfreguei bem os olhos e olhei atentamente. Não era um sonho. Ali na minha frente, entre os raios do sol, havia a figura de um menino vestido como um príncipe, a olhar-me com grande atenção. Examinei aquela aparição com os olhos cheios de espanto.
Afinal, eu estava a 1000 quilômetros de qualquer terra habitada, e aquele menino não parecia nem um pouco cansado, com medo, com fome ou com sede. Quando por fim consegui dizer algo, me saiu isso: "O que você faz aqui?" Mas ele não respondeu minha pergunta e delicadamente me pediu outra vez: "Por favor, me desenhe uma ovelha." Quando o mistério é muito grande, a gente não ousa desobedecer. E por mais absurdo que parecesse, eu tirei do meu bolso minha pequena agenda e comecei a rabiscar em uma folha do papel. Mas então me lembrei que eu não sabia desenhar. Só sabia matemática, gramática e ciência. Então, um pouco contrariado, eu disse ao garoto: "Eu não sei desenhar." "Não faz mal. Faça-me o desenho assim mesmo. É muito importante." Como eu jamais fizera o desenho de uma ovelha, então pensei que devia desenhar o que eu sabia. Rabisquei na minha agenda o meu primeiro desenho, o da jiboia fechada. Vocês nem imaginam o quanto fiquei estupefato quando o menino olhou para mim e me disse: "Não, isso não é uma ovelha. Isso é uma jiboia engolindo um elefante." "Eu não quero uma jiboia. É muito perigosa. Um elefante é muito grande. Onde eu vivo é bem pequeno. E eu tenho necessidade mesmo é de uma ovelha." Então comecei a desenhar o melhor que pude. Mas o meu melhor não foi do seu agrado. O primeiro desenho que eu lhe entreguei, ele me respondeu: "Esta está muito doente. Vai morrer logo. Me faça outra." "Está bem," disse eu, e fiz outro desenho. Mostrei ao meu amigo, mas ele sorriu delicadamente e me disse: "Não está vendo? Essa tem chifre. Não é uma ovelha, é um bode." Fiz então outro desenho, que assim como os demais foi recusado. "Essa é velha demais. Vai morrer logo também. Eu preciso de uma que viva muito tempo. Por favor, me desenhe uma ovelha." Eu já estava perdendo a paciência e com pressa para consertar o motor do meu avião. E então tive uma ideia. Desenhei uma caixa com 3 furos e disse ao pequeno: "A ovelha que você quer está aí dentro." Qual não foi a minha surpresa quando o seu rosto se encheu de alegria. Depois de olhar aquela caixa com bastante atenção, ele me disse: "É assim mesmo que eu queria. Você acha que a minha ovelha vai precisar de muita grama?" "Por quê?" perguntei eu. "Porque no lugar que eu moro é muito pequeno." "Não, a ovelha que eu te desenhei é bem pequena. O que tem lá será o suficiente." O garoto então fixou os olhos no desenho e me disse: "Não é tão pequena assim. Veja, ela está dormindo." E foi assim que eu tive meu primeiro encontro com o Pequeno Príncipe.